Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Boa noite, queridos, queridas, internautas, companheiros de jornada, companheiros de vida, dos dois lados, né? A gente sabe que sempre tem nossos amigos espíritos em todos os lados, em todos os momentos. Hoje vamos falar de um tema que atinge a todos nós, o ressentimento, e eu escolhi uma mensagem do Caminho, Verdade e Vida, estou mostrando aí a capa, Caminho, Verdade e Vida, de número 20. Depois eu posto nos comentários, tá? Número 20. O companheiro. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Fala de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, tratando-se da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Irmãos. E o Eterno encaminhou a teu ambiente um companheiro menos desejável. Tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades, percalços, incompreensões e desentendimentos. Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te
nova ocasião de santificar e aprender. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? É mensagem de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico, mensagem de número 20. O companheiro. Então vamos orar para entrar no ressentimento. Ó Senhor Jesus, espiritualidade amiga, benfazeja, bondosa da humanidade, sabemos que Tu estás sempre conosco, nós é que nos desviamos, nós é que caímos, nós é que mergulhamos na vaidade, no orgulho, na ignorância. Senhor Jesus, tira de nós a intemperança, a fragilidade moral. Esteja conosco nesse estudo, para que possamos cada vez mais lapidar nossos corações, para que um dia brilhe a Tua luz por dentro de nossas almas. Senhor Jesus, esteja conosco na Estação da Luz Tavares, esteja conosco nesse Brasil varonil, esteja conosco neste planeta bendito, amado e abençoado. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Então vamos dar início. Nós vimos alguns meses atrás a raiva. É do mesmo livro e é o item seguinte, o ressentimento. Então, quem quiser ler sobre a raiva, a gente vai pincelando alguns livros, vai pincelando os entendimentos com Joana, para que possamos ter ferramentas numa caixa, né, caixa de ferramentas para nos autoburilarmos. Hoje, 23 de fevereiro do ano do Senhor de 2026, na Estação da Luz Tavares, autodescobrimento, uma busca interior, o ressentimento. Ninguém tem, todo mundo é tão bonzinho. Pode passar para o próximo, querido. A gente é tão bonzinho, boazinha, né? A gente é tão misericordioso, misericordiosa. O ressentimento. No dicionário eu coloquei aqui em vermelhinho, né? Ação, o significado, ação ou efeito de ressentir, em que há mágoa, angústia ou rancor. E aí, a gente não se magoa, a gente não fica angustiado, a gente não tem raiva, rancor. O ressentimento é a ação de ressentir. Tem o ressentir. Então é cutucar a mágoa, cutucar a angústia, cutucar o rancor, cutucar a raiva, cutucar a ferida. Você está ressentido. Você não já passou 10 anos, já passou 15 anos, já passou a vida inteira, já passou outras vidas. Então vamos ao texto do livro Autodescobrimento, livro excepcional de Joana de Ângeles, psicografado por Chico. Livro maravilhoso. A raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida torna-se cruel adversário do indivíduo, tomando a forma hostil de ressentimento. A raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida torna-se cruel adversário do indivíduo, tomando a forma hostil do ressentimento. Então, a raiva não extravasada, ou a própria raiva liberada, proporcional à agressão que tu receber, ela se torna o nosso próprio veneno.
Aí você poderia dizer, mas peraí, eu tenho raiva da Josefina, eu tenho raiva do Luiz Felipe, eu tenho raiva do Luiz Inácio, eu tenho raiva do Jair Messias, eu tenho raiva de fulano de tal, eu tenho raiva de tanta gente, porque eles não merecem que eu tenha um bom conceito deles. Eles não merecem. Ou você tem raiva porque são pessoas que realmente, de fato, estão próximas de você e você tem a justificativa de ter raiva delas, de querer o mal delas. Olha aí, não é assim que funciona a razão, olho por olho, dente por dente, lei de Talião, código de Hammurabi, aquelas leis antigas. Aí depois veio as leis de Moisés, leis das 12 tábuas, né? Quem estuda direito, a história do direito. E o código de Hammurabi foi da Pérsia, se eu não me engano, da Babilônia. Da Babilônia? Da Pérsia. Sim, código de Hammurabi. Mas e aí? Será que o discípulo, o aprendiz do Evangelho, pode ter o luxo de querer se vingar? A gente não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não conhece o Novo Testamento, a gente não conhece as leis morais no Livro dos Espíritos. Então, a raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida se torna cruel adversário de nós próprios, por que não a Mesopotâmia? Mesopotâmia. Código de Hammurabi. Mesopotâmia era aquela área, aquela região entre o Tigres e Eufrates. Tigres e Eufrates, né? Então, é a área da Babilônia, que atualmente é o Iraque. Olha aí, eu fico falando, aí me confunde toda. Iraque, Irã, a Pérsia é o Irã. A antiga Pérsia e a antiga Mesopotâmia, a Babilônia, é o Iraque. O Iraque. A área do Tigres e Eufrates. Constantinopla, do período bizantino, é a Turquia, é a cidade de Istambul, né? Então, herança das experiências mal suportadas, o ressentimento inconsciente encontra-se encravado no cerne do ser, ramificando em expressões variadas e da mesma qualidade perturbadora. Olha, você não perdoou, você não aceitou, você não se resignou. A tua razão, né, que você se imbui, você não se imbui do amor, você se imbui da razão, e a razão você é vítima. Eu fui injustiçada, eu fui injustiçado, eu não mereço, eu nunca mereci, eu tenho que me vingar, eu tenho que me preparar para pisar nessa pessoa. Olha aí, olha o ressentimento em alto grau. Eu quero mais é que ela se exploda, eu quero mais que fulaninha de tal, fulaninho de tal se dê mal na vida, porque eles foram muito cruéis comigo. Então, olha aí, herança das experiências mal suportadas, o ressentimento inconsciente encontra-se encravado no cerne do ser, ramificando-se em expressões variadas e da mesma qualidade perturbadora. Então, se é inconsciente, se está encravado em mim, eu posso ter raiva da minha prima Joaninha e transferir para uma deputada federal que eu não concordo, eu vejo na televisão e tenho ódio daquela mulher, tenho horror daquela mulher, tenho horror daquele fulano, tenho horror daquela ciclano. O rio Tigre está localizado na região, historicamente, como Mesopotâmia.
Touro, Turquia, Síria e Iraque, é? Obrigada, querido, muito obrigada. Então a gente transfere, a gente não assume, a gente não trabalha, porque está no inconsciente. Então a gente é cheio da raiva, cheio da mágoa, está sempre colocando embaixo do tapete. E o pior é que isso gera doença, mal-estar. Ah. Olha, ressuma sempre na condição de melancolia ou como frustração e desinteresse pela existência física, em mecanismo de culpa que não logra superar. Aí uma pessoa ressentida, ela carrega aquela mágoa, ela carrega uma tristeza, ela carrega um desinteresse, ela carrega uma frustração, ela se leva, ela se arrasta na vida. E eu estou falando isso, não, às vezes não fisicamente, a pessoa se arrasta emocionalmente. Pode até estar malhando, pode até ser um atleta, mas dentro da alma não perdoa a mãe que abandonou com a avó, não perdoa a família biológica que largou no orfanato, não perdoa a família, né, que privou. Eu não pedi para nascer, não é isso que a gente fala? A gente se acha vítima de todo e de todos. Sempre somos assim, né? É mais fácil culpar os outros do que nos vermos. Então, essa melancolia, uma frustração, desinteresse. Então, é complicado e vamos ficando pessoas ressentidas. Vamos para o próximo, querido. O ressentimento agasalha sentimentos de antipatia, que se convertem em animosidade crescente, sempre cultivada com satisfação. Olha aí, tens uma antipatia e tu cultiva com satisfação à medida que lhe concede área emocional para o desenvolvimento. Quando tu tem oportunidade, tu lembra da fulaninha, lembra da tua chefe, do teu chefe, lembra da tua patroa, lembra de fulano. Olha, o ressentimento agasalha a antipatia, porque a mágoa. Então você pode ter a mágoa por uma pessoa Z, mas você deixou isso crescer e agora você tem antipatia por todo mundo que te lembra a pessoa Z. A pessoa Z talvez até desencarnou. Olha aí, o ressentido agasalha sentimentos de antipatia que se convertem em animosidade crescente, sempre cultivada com satisfação, à medida que lhe concede área emocional para o desenvolvimento. Tem oportunidade, se tens uma promoção no teu trabalho e tem uma fulana, um fulano que você não vai com a cara, você aproveita para pisar naquela pessoa. É a tua antipatia, a tua aversão, né? Só que nós vamos sempre ressaltar que isso não é postura de aprendiz do evangelho. O ressentimento cisna a razão, perturba a ótica pelo qual se observam os acontecimentos, enquistando-se como força destrutiva, que não conseguindo atingir aquele que deu origem, fere o ser no qual se apoia. A maior vítima do ressentimento é a própria pessoa que cultivou isso por fulano de tal. Vamos imaginar, se fulano de tal chama-se pepino, é um pepino, ele é um pepino em vários sentidos. O pepino, ele virou uma boa salada, ele não está nem aí para o que ele fez. Ele não, era irresponsável. Ele não tinha ideia que estava te magoando no meio do caminho e você fica guardando, transferindo isso para outras pessoas, boicotando a tua própria vida, não olhando para frente, não olhando para as estrelas, só olhando para o charco.
parafraseando a Raul Teixeira, sempre gostava de falar isso, olha para as estrelas. Então, o ressentimento, ele oblitera a razão, ele apaga, você fica... Você não vê com os olhos do bem, você vê sempre com os olhos da mágoa, ressentindo, cutucando da ferida. Você é uma pessoa com uma ferida aberta, emocional. Então, pela qual se observa os acontecimentos. Então, tudo. Ah, sabe de uma coisa? Eu acho que tem que matar todo mundo naquela comunidade. Só, não tem ninguém que preste. Tem uma pessoa que é bandida, que é traficante, que é o que for. Você acha que tem que exterminar a comunidade inteira? Olha aí. Ah, eu fui estuprada, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui aquilo. Não, tem que acabar com esse povo, esse Zé Povinho, né? Assim que se usa essas expressões. Então, isso também não é de cristão. Aí você deixa de observar os acontecimentos e você vai se destruindo, você vai minando, você vai ficando amargurado, não conseguindo atingir aquele que deu origem, mas atingindo a si próprio. Olha aí eu coloquei uma imagem de uma mocinha triste, angustiada no chão, né? Porque é assim que a gente fica quando está com raiva, quando está magoado. Tumores de gênese desconhecida, transtornos neuróticos, distúrbios gástricos de etiologia ignorada, constituem somatização dos venenos do ressentimento, alcançando o metabolismo orgânico e interferindo na estrutura das células. Não é impressionante? Isso aqui já é falar de saúde, saúde integral, porque a gente é um universo e está todo conectado, a mente está conectada com tudo, com tudo. Então a gente pode criar uma doença grave, uma doença incurável. Então, como ela fala, Joana fala aqui, tumores de origem desconhecida, transtornos neuróticos, transtorno obsessivo compulsivo, né? Síndrome do pânico, depressão, angústia, ansiedade generalizada, é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E os problemas de digestão, que agora a gente está vendo, alergia, doenças autoimunes relacionadas ao estômago, ao intestino, que é alergia ao glúten, à lactose, o distúrbio eu não sei o nome, do intestino Crohn, né? do intestino que funciona mal. O nome é Crohn, distúrbio de Crohn, deve ser isso. Distúrbio de Crohn, é síndrome de Crohn, que a pessoa não pode comer a maioria das coisas. Ela come, ela vai para o banheiro. Isso é o sistema nervoso. Constituem somatização dos venenos do ressentimento, alcançando o metabolismo orgânico e interferindo na estrutura das células. Então a gente vai alterando a mitose, né, a meiose, vai alterando essa divisão celular e aí vai gerando células anormais, células que vão dar origem a um tumor, vão dar origem a situações complicadas. A gente sabe que, a princípio, energeticamente, o perispírito já aparenta essa situação. Boa noite, minha irmã querida, a avó do Samuel e do Rafael. Então, a minha irmã, doença de Crohn, uma inflamação crônica de trato gastrointestinal. É essa mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, é grave, é grave. Então, tudo no universo se encontra mergulhado em vibrações e ondas que procedem do poder criador. Em consequência, o equilíbrio vige na sintonia com a ordem, com os princípios da harmonia. Então, esses sentimentos,
essas emoções destrambelhadas, a mágoa, a raiva, o ressentimento, o rancor, a angústia, elas vão alterando a nossa energia perispiritual, que vai alterar o corpo, que vai alterar, dependendo do tempo, vão gerar as doenças graves. E dependendo do tempo, a gente ainda pode alterar situações que vamos levar para a pátria espiritual e ter que reencarnar com alguma doença congênita, porque a gente fez tanto mal para si mesmo, tanto mal para o próximo, ferindo as pessoas, destruindo. A gente pode ser um guerreiro, entre aspas, aqui eu estou falando, da língua, que destrói sonhos, que destrói a bondade do outro. Porque se Jesus, quando fala, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Quando Francisco de Assis usa o termo, né, vai pregar o evangelho, se necessário, usa as palavras. Boa noite, Sandro. Tudo bem? Deus te abençoe. Então, o evangelho, quando ele vai vivendo em nós, no nosso cerne, usando o termo que ela usou, né, no cerne do ser, o evangelho é luz, o evangelho é sal, dá sabor, o evangelho é alegria de viver, o evangelho é amor. Mas o ressentimento não, é escuridão, é falta de vontade de viver, é amargura, é destruição, é desalento. Aí você, ao invés de levar alegria, e não é ser palhaço, não, levar alegria, a gente está falando de energia, né? A gente está falando de um abraço, de um sorriso, de um carinho numa criança, num animal, no idoso. Então, tudo no universo se encontra mergulhado. O que eu levo? André Luiz que diz que nós temos a psicosfera individual. A gente fala muito da psicosfera do planeta, né? Não, nós temos uma irradiação individual, que além da aura, é a própria irradiação do perispírito. Então, tudo no universo se encontra mergulhado em vibrações e ondas que procedem do poder criador de Deus. Em consequência, o equilíbrio vige na sintonia com a ordem, com os princípios da harmonia. Então, me faz lembrar daquela pesquisa do japonês da água, né, da molécula da água congelada, exposta às músicas, exposta a gritos, exposta... Você vê que altera. Então, o nascimento de uma criança, o nascimento de um bezerrinho, o nascimento de desabrochar de uma flor, uma situação de você estar num campo de milho, né, de cevada, ou você está num lago, você está numa cachoeira, está numa montanha. Ali, a lei divina, lei da criação, tudo se transforma, tudo se renova. Na terra tem as minhocas, na terra tem os elementos que vão alimentar a semente para ela desenvolver com os minerais, com a própria água, quando chove. Então, tudo vai se formando. É impressionante, só vendo para crer. Né? No norte do Brasil é muito úmido. E quanto mais chove, mais o mato cresce em todo lugar. O mato vai crescendo nas calçadas. O mato é impressionante. E daí, se é uma área abandonada, daí daqui a pouco tem minhoca, daqui a pouco vai ter rato, daqui a pouco vira uma pequena fauna flora. Porque é a vida, são os elementos químicos, biológicos, né? E a energia vai gerando vida, é o poder de Deus. Então, o inverso é verdadeiro. A raiva, a mágoa, o ressentimento vai destruindo a vida. Destruindo.
vai destruindo nossas células. Passa para o próximo, querido. Então, é um pensamento deletério, são situações que fazem a pessoa querer sair deste mundo, não dá valor. Ah, tu não tá, na minha situação, obrigada. Tu não entende o que eu vivo, por isso que como é que eu posso ser alegre? Você tem duas opções. Descubra se a tua falta de alegria ela é física. Você pode ir no médico, fazer exames, pode estar te faltando vitaminas, minerais, você pode não estar se alimentando, você pode ter problemas, né? Alguns outros problemas que refletem na tua química cerebral, refletem no teu modo de digerir. A gente não viu falar já que o intestino é o segundo cérebro. Então, o intestino preguiçoso, a pessoa também entra. Uma pessoa que não dorme, vai ficando nervosa, neurótica. Então, descobrir. A outra opção é você, como está a tua fé? Como está a tua busca de Deus? Como está a tua vida com a sociedade, com a família, com as pessoas que você ama, que você gosta? Então, vamos que vamos. Cultivando-se a raiva e convertendo-a. Olha aí, cultivando-se a raiva e convertendo-a em ressentimento, este descarrega vibrações vigorosas na corrente energética, mantenedora do equilíbrio, atingindo o arquipélago celular e interrompendo o fluxo normal das ondas que mantém a interação psicofísica. É uma guerra. E aí não fica o equilíbrio normal. O teu sangue não vai como deveria ir, tudo no teu metabolismo. Então vamos reler isso aqui. Cultivando-se a raiva e convertendo em ressentimento, essa descarrega vibrações vigorosas na corrente energética, mantenedora do equilíbrio, atingindo as células, o arquipélago, né, os montantes, o aparelho digestivo, respiratório, pulmão, e interrompendo o fluxo normal das ondas que mantém a interação psicofísica. Aí você, quando a gente fica angustiado, às vezes a gente não consigo respirar. Quando você fica muito nervoso, você não começa a ter dor de barriga. Quando você fica com raiva, tu não fica enrijecido da adrenalina, né? Você não fica. Então, olha aí, desarmonizado o ciclo vital, facilmente ocorre a distonia da mitose. Então, a divisão celular prejudicada. Facilmente ocorre a distonia da mitose, que funciona por automatismo. A gente está sempre se renovando, né? Tem umas informações que é impressionante, que a gente tem sempre uma nova pele, um novo corpo, não é isso? Dependendo do período de tempo, a gente está sempre renovando as células. Antigamente diziam que os neurônios morriam e não voltavam. Só que agora a gente está vendo que a gente tem mecanismos de criar novas conexões, novas sinapses neuronais, através de aprendizados de outras línguas, de exercícios. Você nunca fez exercício, aí vai fazer uma musculação, faz bem para o cérebro. Né? Muitas atividades físicas fazem bem para o cérebro. E é como se fosse uma cachoeira. Ela hidrata o cérebro, ela refresca a mente. Exercícios. Então, essa mitose, a divisão celular, ela funciona por automatismo. Você não precisa pensar, minha célula agora do pé vai reproduzir. Não, a gente sabe que isso é o sistema cerebral autônomo, né? Acelerando-se a partir de então o processo de multiplicação, surgindo as tumorações, as neoplasias malignas ou não. Por isso que sempre se enfatiza, quando você tem uma doença, por que eu criei essa doença? O que aconteceu?
Será que fui eu? Será que essa doença está querendo me dizer alguma coisa? O que é que eu tenho que aprender com essa doença? Né? O que é que eu tenho que mudar? Aonde eu tenho que mudar? Eu estou com muita raiva, eu tenho que mudar porque o meu fígado estou ficando com cirrose hepática de tanta raiva que eu tenho do mundo, da vida, da política, dos governantes mundiais, né? A mente é a grande mantenedora das forças existenciais. Então, nós vimos que uma mente, no anterior, a gente ficou falando, né, logo no início, que uma mente racional, egoística, ela pode te controlar ao ponto de você acreditar que é vítima, se fazer de vítima e justificar o fato de você ter raiva, mágoa, rancor, né, até ódio. Só que uma mente iluminada, uma mente caridosa, uma mente equilibrada, uma mente misericordiosa, olha aí, ela vai, grande mantenedora de forças existenciais. Deixa para lá que isso não vai me magoar. É uma mente iluminada que está buscando plenitude. Sob a ação de estímulos, pode ser otimistas ou tóxicos. Passa a exteriorizar os conteúdos equivalentes no comportamento físico-emocional. Então, se você usou a tua cabeça para ser vítima de tudo e de todos, você vai acreditar que é. Se você usou a sua mente para dizer para você mesmo que merece ser feliz porque é filha de Deus, e essa felicidade não está nas coisas, nem nas pessoas, está em você mesmo, em você acreditar que o mundo foi gerado, criado para o bem, que a força do bem, ela está em todo lugar, que tudo que é mal é temporário, é passageiro, porque não é criação divina. Então você vai ficando otimista e vai ficando mais leve. Então, sob a ação de estímulos otimistas, passa a exteriorizar otimismo. Então a tua vida emocional fica melhor, ela fica alegre, ela fica ampla, ela fica colorida. Isso vai se retratar aos poucos na tua saúde, no teu jeito de viver. E quando é tóxica, quando é pessimista, quando é vitimista, nunca vai melhorar. Porque a tua lente é a tua mente, lente escura, mundo escuro. Se teus olhos forem luz, tudo será luz. Não disse Jesus? Ter ouvidos de ouvir, olhos de ver. Vamos ver, por trás de tudo tem uma causa, e a causa é sempre boa. A lei de amor, justiça e caridade. Tudo que vai contra o amor não é criação de Deus. Deus permite porque nós precisamos aprender. Nós sofremos para buscar o bem. Infelizmente, a gente não busca o bem por livre-arbítrio, a gente busca por imposição da necessidade, porque você já esgotou o teu orgulho, esgotou a tua vaidade, esgotou tudo. E esgotou o teu egoísmo, esgotou o teu ego pernórtico, arrogante. E aí você tem que buscar a humildade através de Deus, através do Filho unigênito, do Filho, do Verbo que se fez carne, nosso Rabi da Galileia. Então é necessário vigilância e ação da vontade, com real sentimento de humildade, que é virtude especial para converter o ressentimento em compreensão e tolerância. E repetindo o que Divaldo sempre falou, que Joana falava para ele, o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque esse me torna mal. Então, o mal que os outros fazem é problema dos outros. Dos outros, não é meu. Se pisaram no meu pé, o problema é dele, ele vai ter que ressarcir na vida. Se ele me roubou, ele vai ter que depois reparar.
Lei de causa e efeito, ação e reação. Código Penal da Vida Futura, livro Céu e Inferno. Pode passar para o próximo, querido. Então a gente vai colher o que plantou. A gente é responsável por nós. Cada pessoa é conforme suas estruturas psicológicas. Desejá-las diferentes significa ignorar as próprias possibilidades. Olha, aqui indiretamente seria: ninguém muda ninguém, cada um tem a sua estrutura. Cada pessoa é conforme sua estrutura psicológica. Desejá-las diferentes significa ignorar as próprias possibilidades. Você quer mudar o outro porque, na verdade, você não está conseguindo se mudar. Então, a gente quer... Eu conheço histórias, né? A gente estudava negócio de casamento, aqueles livros do Emmanuel, tem apostilas do Emmanuel. Eu nunca consegui pegar essas apostilas, que é da Federação Espírita do Estado de São Paulo, sobre o matrimônio, sobre o casamento. Eu vou até ver se tem na internet, olha, para poder imprimir, que são muito interessantes para quem está passando por problemas conjugais. Esses estudos do Emmanuel são maravilhosos. Então, todos os indivíduos se enganam. Então, no casamento, a pessoa: não, eu vou casar com fulana, ela é bem diferente de mim, mas eu vou fazer com que ela mude. Ou, não, o meu marido vai mudar, depois de 5, 10 anos comigo, ele vai mudar. Olha como nós somos. Então, olha o que ela fala aqui: todos os indivíduos se enganam, agem incorretamente e, às vezes, inspiram reações inamistosas com efeito do nível de evolução no qual estagiam. Isso também a gente pode falar de filhos. Você não muda o filho. O que acontece que a criança é maleável para você educar com caracteres morais de bondade, com caridade, com altruísmo, generosidade, fraternidade, solidariedade. Educar a criança com as virtudes do bem, da bondade. Você quer que no futuro o teu filho, a tua filha sejam homem de bem, mulher de bem, pessoas honestas, pessoas coerentes, pessoas sinceras, pessoas equilibradas, mesmo sabendo que ninguém vai ficar sem uma dor ali, uma dor acolá, um sofrimento mais ali, uma perda aqui, né? Tem que reparar ali, um planeta de provas e expiações. Então, vou lendo aqui em vermelho: todos os indivíduos se enganam, agem incorretamente, querendo mudar, né? Às vezes inspiram reações inamistosas com efeito do nível de evolução no qual estagiam. E a problemática de quando você tem um filho que é o oposto de você, ou quando um filho ou uma filha resolve fazer tudo contra o que você faz. É complicado, a convivência em família é complicado, o amor ele é difícil em família. Por isso que a família é a célula vital da humanidade. Quando Kardec perguntou aos espíritos o que aconteceria se destruísse a família, ele diz: é recrudescência do egoísmo. Porque nós começamos a amar a Deus na família. É com um pequenino núcleo, para um dia, daqui a milênios, a gente amar a cidade, amar o grupo social, amar todo mundo. O teu sentimento de amor sendo verdadeiro pelo teu filho, você ama todas as crianças. Mas você tem que desenvolver um sentimento de amor pelo teu filho genuíno, que não seja egoísta, que ele é filho de Deus, que ele foi criado por Deus. Então ele tem livre-arbítrio, ele tem autonomia para, na idade adulta, optar, decidir o que ele quer fazer. Não é você que vai impor, não é você que vai achar que errou, porque ele decidiu que a vida sexual dele, que a vida profissional, que a vida amorosa, que a vida financeira, em todos esses aspectos da vida. Então, cada um, né, com o seu quadrado e cada um no seu nível evolutivo,
no qual estamos. Porque podemos estar numa família que tem pessoas mais evoluídas, menos evoluídas, ou pode estar em igual patamar, mas todo com aquele mesmo calo. Por isso que estão juntas. Todo mundo tem que aprender a amar. E não interessa ficar analisando quem não é evoluído, quem é. Não interessa nada disso. O que interessa é amar. É perdoar 70 vezes 7 cada falta. Né? Quando Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Né? Nem sempre ocorrem reciprocidades. Quando da emissão de ondas mentais na área da simpatia. O que não se deve converter em atitude de animosidade, por suspeição, por mecanismo de agressividade, gerando antipatia. Eu me apaixonei. Vocês viram recentemente um rapaz que meteu na cabeça que se apaixonou por uma menina que ele viu a fotografia, depois viu a garota na academia, e depois ele pegou uma faca e foi para cima da menina. Isso não é amor. Isso está mais para psicose, está mais para transtorno. Então, olha aí, e você vai ficar agressivo porque a pessoa não gostou de você? Você vai querer agora matar a fulana porque ela não gostou de você? Eu fiz tudo por ela, ela não merece. Se eu puder, eu passo o carro em cima dela. Você não tem visto isso na sociedade odierna? Nos tempos de transição planetária, a gente não está vendo, né, o que as pessoas estão fazendo com os nenéns, com as crianças, com os animais, com a natureza. Complicado. Então, essa agressividade, na verdade, às vezes você tem agressividade por você mesmo. É falta de auto-amor, é falta de vontade de melhorar. Você quer tudo seja do teu jeito, imaturidade, infantilidade. Então, nem sempre ocorrem reciprocidades quando dá emissão de ondas mentais na área da simpatia, o que não se deve converter em atitude de animosidade, por suspeição, por mecanismo de agressividade gerando antipatia. O ressentimento é fruto também da ausência do auto-amor. Acabei de falar, né? O ressentimento, porque a pessoa que se auto-ama, ela diz, espera aí, fulaninho, não merece que eu fique com raiva dele. O problema é dele. A fulana não merece que eu perca meu tempo. Meu Deus amado, Jesus me dê paciência, meu Jesus me dê tolerância. Jesus me ensina a perdoar. Se a gente não conseguir, Jesus me ensina a gostar da minha própria vida. Jesus me ensina a buscar esse famigerado auto-amor. Olha aí, ama teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então, do auto-amor vai gerar o amor ao próximo. Do amor ao próximo eu vou entender Deus. Eu não vou ver a Deus se eu não fizer o bem. E o bem começa por mim mesma, da forma como eu me trato, da forma como eu me acarinho. E o que é me acarinhar? Buscar Deus. Tudo que vai contra Deus, tu estás fazendo o caminho da escuridão, né? Então, olha aí, o ressentimento é fruto também da ausência de auto-amor, projeção inconsciente da sombra psicológica, dos conflitos de cada qual. Então, nós estamos aí com uma bagagem no inconsciente cheio de problema, cheio de trauma, cheio de complexos, né? Cheio de rancores. Então, você tem isso carregado, aí você já não gosta de você é frustrada, frustrado, né? E aí você transfere isso porque você não se cuida. Passa para o próximo, querida. É complicado o rancor, ressentimento. É complicado. Obrigada, querida. Então, boa noite, Rosane, querida. Deus te abençoe. À medida que se desenvolve os sentimentos de segurança pessoal, de harmonia interior e de autoestima, desaparece o ressentimento, por não encontrar apoio nos alicerces do subconsciente do ser. Olha que lindo isso, né? Então, à medida que você, por isso que eu coloquei aí umas flores, uns passarinhos aí, à medida que você onde eu moro é uma floresta de cimento, não tem uma árvorezinha para ter um passarinho. Busca passarinho nas redes sociais, busca passarinho na internet.
à medida que se desenvolve os sentimentos de segurança pessoal, de harmonia interna, interior, de autoestima, desaparece o ressentimento por não encontrar alicerce do subconsciente. Então você vai ficando mais leve. Eu moro perto de um rio, vai lá ver o pôr do sol refletindo, ou o luar refletindo no rio. Eu moro perto da praia. Eu moro longe da praia. Pega 2 ônibus, mas vai na praia, molha o teu pé, vai, toma um banho de mar, agradece a Deus pela vida, pelo oceano, né? Então, busca algo, toma um banho de cachoeira. Quando alguém se encontra ressentido com a má sorte, com os insucessos profissionais, afetivos e sociais, deve adquirir consciência das imensas possibilidades que lhe estão ao alcance e recomeçar as experiências que não obtiveram êxito, desarmado do pessimismo como do sentimento de culpa. Tem como é o nome dele, meu Deus do céu? Era um palestrante, eu acho que ele desencarnou tem pouco tempo. Ele esteve nos Estados Unidos, ele tem vários livros. Quem tem medo da morte, quem tem medo dos espíritos, ou como é o nome dele? Simonetti, Richard Simonetti. Então o Simonetti dizia em palestra, uma figura que a gente conhecia ele, maravilhoso o Richard Simonetti. Os livros dele são bem didáticos, os livros dele são muito diretos, excelente para o novato, para dar de presente, livros do Richard Simonetti. Aí, uma vez ele disse, olha, nós espíritas, a gente sempre tem uma opção. Aí alguém disse na palestra, não, contra a morte não tem opção, mas como não? Se a gente não morre. Não é? Então, olha aí, quando alguém se encontra ressentido com má sorte, com insucessos profissionais, adianta ficar reclamando? Adianta querer se jogar pela janela? Afetivos e sociais deve adquirir consciência das imensas possibilidades. Adianta ficar se torturando? Aí eu tinha um professor da faculdade que dizia, adianta arrancar cabelo? Careca, você não vai conseguir emprego nem estágio. Não adianta arrancar cabelo, se não passar em concurso. Careca, aí que tu não vai ser aprovado, na prova oral. Né? Então não arranque os cabelos, não se desespere. Aí vamos pegar Jesus. Não turbe o vosso coração. A cada dia basta o seu mal. Né? Então Jesus deu todos os conselhos possíveis para nós. Então, deve adquirir consciência das imensas possibilidades que lhe estão ao alcance e recomeçar as experiências de que não obtiveram êxito. Vou tentar de novo. Eu sou insistente, desarmado do pessimismo como do sentimento de culpa. Culpa é péssimo, culpa é tóxico, remorso. Viu que errou, tenta melhorar, nunca é tarde. Eu não posso mais fazer as pazes com a Maria do Rosário, com a Maria das Neves, com a Maria da Graça, porque ela desencarnou, com o João Luiz. Não! Quem disse que não pode fazer as pazes? Faz as pazes orando. Orando para ele como espírito, orando para elas como espírito. Ninguém desaparece. Nós somos espíritos imortais. Então sempre tem uma oportunidade de melhora. Vamos pedir desculpa. Antes de colocar a tua oferta, vamos fazer o nosso melhor. Né? Vamos tentar entender, vamos tentar se reconstruir, vamos tentar fazer uma reforma, vamos tentar pintar a parede do teu coração, mudar as janelas dos teus olhos, né? Fazer o teu telhado. Então, todo o processo de conquista passa por diferentes estágios de erro e de acerto, de insucesso e de vitória. Desse modo, o conflito do ressentimento pode ser superado pelo exercício da
autovalorização, do sentido de utilidade à vida, de conscientização do bem. Então, desse modo, o conflito do ressentimento pode ser superado. Autovalorização, eu mereço ser feliz, livro da Hernance Dufour. O amor como solução, da Joana, iluminação interior, momentos de iluminação, momentos de saúde, momentos de conscientização, de Joana. Então você começa a fazer momentos de meditação. Eu mereço respirar melhor, eu mereço buscar o melhor da vida, eu mereço me autoamar, eu mereço buscar o bem, eu mereço fazer uma dieta, eu mereço me alimentar melhor, eu mereço fazer coisas que sejam boas para mim, boas para o meu próximo, boas para a minha família, eu mereço me equilibrar, eu mereço falar coisas boas, escutar músicas boas. Então você vai buscando aprender, eu mereço aprender, entrar novamente na faculdade, aprender outra língua, né? Cuidar das plantinhas, cuidar dos animais, ser voluntária na casa espírita, ser voluntária num grupo que dá cesta básica, o que for, né? Qualquer tipo de trabalho para o bem do próximo. É para Deus que a gente está fazendo, né? Toda vez que tu fizer, é para Deus. Quando tu não dertes, também, né? Não tem aquela passagem que eu acredito que é Mateus? Cada vez que tu fizeste para esses pequeninos, foi para mim que tu fizeste. Então pode passar para o próximo, querido. Então vamos olhar os lírios do campo, vamos olhar os pássaros do céu. Ressentir-se diante de alguém perturbador ou de algo desequilibrante pode ser considerado como reação emocional imprevista que ocorre, suscetível, porém, de liberação de rápida diluição nos painéis do sentimento atormentado. Então você foi surpreendido, você foi assaltado, você foi empurrado, você foi atropelado. Olha, então uma pessoa veio e te falou coisas horrorosas, né? Então tu te desequilibraste. A tua reação emocional foi imprevista. Então tu acabaste também falando palavrão. Tu ficaste arrasada porque tu fizeste besteira, tu quiseste dar uns tapas naquela pessoa, tu quiseste fazer coisas, mas aí você tem que raciocinar que aqui você foi pega de surpresa, né? Que ninguém é santo, santo só Jesus, né? Se alguém se sente atingido por uma injustiça ou agressão, por uma onda perturbadora ou inamistosa, de imediato corrige, aí se der, né? Corrija, você reconhece. Peraí, eu não posso perder minha cabeça. O cara tá me apontando uma arma. Eu tô aqui me sentindo mal, mas se eu me mexer, ele vai atirar em mim. Então, se alguém se sente atingido por uma injustiça ou agressão, por uma onda perturbadora ou inamistosa, de imediato corrige a sintonia. Meu Deus, me ajude. Maria Santíssima, que o teu manto derrame sobre mim a tua paz, o teu amor, as tuas flores. Ó Senhor Jesus, Chico de Xavier, me ajude. Pede para alguém, pede para aquela pessoa que veio naquele momento na tua mente, pede para Jesus, pede para você se equilibrar, para tu não levar um tiro no meio da testa, né? Então muda a faixa do pensamento. Ou então tu te meteste numa briga, tu quer ali dar um soco na pessoa. Não, você é lutador de jiu-jitsu. Se você se meter numa briga, é possível que você acabe até matando o rapaz, né? Então ora para te manter calmo, ficar calmo, né? Então você tá na tua bolsa com um canivete. Não, não pensa em pegar esse canivete. Não, vamos nos equilibrar, Jesus amado, me envolva, me proteja, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, me rege, me guarda, me ilumina. É a oração do anjo da guarda. Se quiser orar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da
Então, você tem a tua prece. Então, quando ressentido, não se deve constranger por chorar, reclamar, descarregar a atenção em algum trabalho, para logo retornar ao estado precedente de paz. Então, vamos trabalhar isso, vamos voltar a se equilibrar, vamos colocar para fora como coisa positiva, vamos tomar um banho gelado, né? Vamos correr, vamos andar pela cidade, vamos ligar para um parente, aí tu conversa, aí tu acaba desligando daquilo que aconteceu contigo durante o dia. Aí olha que ela termina aqui esse material, né? Humano é todo indivíduo que se considera capaz de errar, todos nós, de magoar-se, mas também de erguer-se, saindo do baú sem as marcas da passagem pelo terreno pantanoso e infeliz. Quantas pessoas não levantam, dá a volta por cima, sacode a poeira? Não é isso? Não, foi Deus, eu estou ótima. Não, eu estava moribunda, tive uma pneumonia grave, quase bati as botas. Como é que a minha irmã fala? Meu Deus, ela tem uma expressão quando tu vai morrer, como é que é? Como é que é? Não é bater as botas. Depois eu me lembro. Então, o humano tomou o farelo. Será que é isso? Tomou o farelo, pegou o farelo ou tomou o farelo. Então, o humano é todo indivíduo que se considera capaz de errar, de magoar-se, mas também de levantar. Caiu, ergue-se, saindo do baú, saindo daquilo que te colocou para baixo, saindo da lama, saindo do lixo, saindo, né, do trauma, saindo do teu complexo, do teu desajuste, saindo do teu rancor. Não, eu vou melhorar. Olha, até esqueci que me fizeram isso na infância. Olha como eu melhorei. Nem acredito. Então, sem as marcas da passagem pelo terreno pantanoso e infeliz. Não é lindo isso? Então, temos forças, somos luzes, temos que cultivar a luz interna, o Cristo interno dentro de nós. Pode passar para o próximo, querido. Aí eu trouxe uma frase dela, da Joana, do livro Momentos de Saúde, né? Momentos de Saúde. O ressentimento é tóxico que mata aquele que o carrega. É sintetizando tudo que ela falou, né? Enquanto vibra na emoção, destrambelha os equipamentos nervosos mais sutis e produz disritmia. Olha, problema no coração, oscilando a pressão e disfunções cardíacas. Então, o ressentimento, ele altera a tua pressão. O ressentimento, ele pode te dar até acidente vascular cerebral, porque tu estás com tanta raiva, teu sangue subiu para a cabeça, né? Tua pressão está no pico. Então, olha aí, o ressentimento é tóxico que mata aquele que o carrega. Mata! Enquanto vibra na emoção, destrambelha os equipamentos nervosos da mente mais sutis e produz disritmia, oscilação de pressão e disfunções cardíacas. Você pode ter até infartar. É Joana de Ângela em Momentos de Saúde. Aí eu trouxe uma frase dela aqui, mas eu acho que a letra está muito pequenina, né? Mas no livro Atitudes Renovadas. Há, no entanto, eficiente antídoto que não deve ser olvidado, não deve ser esquecido. Sempre que o ressentimento ensaia instalar-se nas paisagens mentais, trata-se do perdão incondicional. Então, há, no entanto, um eficiente antídoto que não deve ser esquecido sempre que o sentimento
O ressentimento resolve se instalar na nossa mente. É o perdão incondicional. Aí tem uma frase aqui que estava na internet, que eu não sei a autoria, mas você vê na imagem, tudo que você alimenta cresce. Então, pare de alimentar a mágoa, ressentimento e tristeza. Olha o tamanho aí dessa sombra. Olha o tamanho dessa mágoa. Olha o tamanho dessa tristeza. Né? Olha o tamanho dessa tristeza. Então, é perdão incondicional. O ressentimento é tão tóxico que pode alterar teu batimento cardíaco e pode te causar até a morte, criando a tua pressão altíssima e tu ter um infarto. Passa para o próximo. Qual é a solução? A solução para a vida terás vida, vida em abundância. E até para, como diz o Richard Simonetti, até para a morte, porque você não morre, você é espírito imortal. Né? Então, olha aí, nosso querido Jesus Cristo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. Busca emagrecer, busca engordar se tu estás muito magra, busca ficar saudável, busca te alimentar, busca correr se tu estás sedentário, busca fazer amizade se você está sem amigos, buscai e acharei, pedi e obtereis. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia do teu vitimismo, renuncia o teu desamor, busca melhoria, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. No sentido da vida egoística, da vida vaidosa, da vida do orgulho, da vida material, da vaidade, do poder, né, da tua possível, né, fama. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, se você, fazendo bem, acaba sofrendo, você vai chegar do outro lado muito bem, porque você fez o bem a vida inteira. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que sofrem injustiça por amor ao meu nome. Então a gente tem que imaginar que tudo aqui é passageiro. O que não é passageiro é o nosso sentimentos. E a amargura, raiva, rancor, ódio, mágoa, isso é atraso de vida. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, ser famosa, pisando nos outros. Eu tenho o amor da minha vida por vaidade. E o cara era casado, você se meteu no casamento, ou a moça era ingênua, pura, tu desvirtuaste ela, agora ela está aí na vida louca, né? Ela nunca te perdoou porque teve que fazer não sei quantos aí abortos por tua culpa e tu acabaste abandonando ela. Vamos seguir em frente. Na época que eu fiz besteira, eu não sabia o que eu estava fazendo. Agora eu conheço Jesus. Jesus está de braços abertos. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele chamou o Levi, ele chamou Mateus. Vem. Ele chamou todos eles. Ninguém era perfeito. Ninguém era perfeito. Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Será que tem preço tu vender a tua consciência, tu vender a tua moral, tu te venderes para entrar na política, tu te venderes, né, vender a tua honestidade? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos. Olha aí a terra prometida,
A terra prometida é o céu que começa dentro de nós, a Jerusalém espiritual, né? É uma colônia, são planetas, são mundos superiores, mundos felizes, mundos ditosos. A gente não quer um dia, daqui a milênios, renascer, ir para Júpiter, ir para Sírios. Quem leu aquele livro, né, da Renúncia, da Alcíone? A gente não quer ir para lugares felizes. Então a gente não quer ficar na terra regenerada, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Eu vou para onde o meu coração já está. Eu vou colher o que eu estou plantando hoje. O meu amanhã é fruto do meu hoje. E o meu hoje eu não posso reclamar que eu estou colhendo o que eu plantei ontem. E eu não tinha Jesus na minha vida, agora eu tenho verdadeiramente. Nunca é tarde para recomeçar com Jesus, nunca é tarde para pedir perdão, nunca é tarde para reconhecer o erro, nunca é tarde para buscar a cura, nunca é tarde para amar como Jesus amou. Então, este é o ressentimento do livro Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles. Se eu não me engano, é o quarto ou quinto livro da série psicológica. Então, vamos orar. Obrigada para vocês que estiveram aí, obrigada para aqueles que vão vir, obrigada, internautas, que tenhamos uma boa noite, um bom dia, e que amanhã seja o dia de recomeço. Vamos orar. Senhor Jesus, mestre dos mestres, médicos dos médicos, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, tu que vieste nos dar o exemplo, a tua vida é o próprio Evangelho, o teu momento na Terra é o livro aberto que deveremos buscar, entender, aceitar, reconhecer como lei. Ninguém pode ser feliz pisando no próximo. Ninguém pode viver sozinho, sem perdão, sem amor. Ó Senhor Jesus, olhai as árvores, olhai a natureza, olhai os animais, olhai as flores, o jardim, olhai cada um de nós para o lado, buscando crianças, buscando a paz, buscando sintonizar com a música da vida, com a sinfonia que é cada alma humana. Cada alma humana é uma música. Jesus não nos abandona, nunca nos abandonou, nos conhece pelo nome. Somos as ovelhas, ele é o nosso bom pastor. Quando uma ovelha se perde, ele sai e vai buscar. Tu me amas, ele falou para o Pedro. Tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, apacenta o teu ressentimento. Tu me amas, apacenta o teu orgulho. Tu me amas, apacenta a tua vaidade. Tu me amas, aprende a fazer silêncio. Tu me amas, aprende a perdoar 70 vezes 7. Tu me amas, aprende a parar de falar mal. Tu me amas, aprende a olhar para o lado. Para, reflete, pensa, busca, ama, te levanta, perdoa. Deus é amor. Quem ama está em Deus e Deus está nele. Deus está em tudo, em todos. Deus está no céu, no sol, no ar, no mar, na luz. Deus está conosco. Vem a mim, todos que estáis aflito. Senhor Jesus, te rogamos pelo planeta Terra, pelas nações que se encontram em guerra, pelas crianças abandonadas,
pelas crianças abusadas, pelas crianças famintas, em todos os continentes, principalmente no continente africano. Te rogamos, Senhor, pelos doentes do corpo e da alma. Te rogamos pelos doentes das UTIs. Te rogamos pelos moribundos, pelos doentes que estão esperando o momento fatal. Te rogamos, Senhor, pelas pessoas perdidas, pelas doenças com Alzheimer, com demência. Te rogamos por todos os transtornos, crianças com síndrome de Down, crianças com autismo, crianças com câncer nos hospitais infantis. Senhor, em tudo e em todo tu estás, tudo passa, essas doenças vão passar, tudo são lições para aprendermos a amar. O amor é imenso, o amor é a bênção, o amor é luz, o amor é o caminho para a verdade e para a vida. Sê conosco, Jesus, em nossos corações, hoje, agora e sempre. Sê conosco. Obrigada, Senhor. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.